junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não me importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus.
bom que você pôde cantar essa canção na manhã desse domingo, último domingo de 2020. Até aqui nos ajudou o Senhor. Diga aí bem alto, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom iniciarmos essa live de adoração. Que bom declararmos ao Senhor que, independente das circunstâncias, o adoraremos, o louvaremos. Queremos estar perto dEle. E esse é o grande diferencial. Se você quer conseguir adorar ao Senhor, independente da circunstância, busque estar perto dEle. Essa é a grande diferença. Os que estão perto do Senhor conseguem adorá-lo em qualquer situação. Vamos ver quem já chegou por aí, dando aquele boa noite, aquele bom dia especial nesse início de domingo. Quero celebrar com você aí essa manhã abençoada. Teve com a gente no culto de Natal. Tivemos retornos tão bons, agradáveis, de irmãos que foram tão abençoados com o culto de Natal. Glórias a Deus. Que o Senhor esteja presente hoje também na nossa adoração. Bom dia, Gabi, a primeira a chegar aí. Deus te abençoe, Gabi. Bom dia, Amandinha, Eliane Dias, Neiva, família querida. Sandra, bom dia. Olha, irmãos, Sandra já mandou seu vídeo. Há outros irmãos que já mandaram seu vídeo para o dia 30, para o nosso culto de final de ano. Faça aí hoje um vídeo agradecendo ao Senhor, que a gente quer passar o seu vídeo aqui no nosso culto do dia 30. No final do culto eu falo mais sobre isso, mas já vai se organizando. Os vídeos já estão chegando, estão lindos. Irmão Isaías, bom dia. Irmã Marlene, bom dia. Irmão João Pereira, missionário aí da junta, bom dia, querido. Deus te abençoe, da nossa convenção. Que Deus te abençoe. Bom dia, Joselita, querida. Deus abençoe você. Gláucia Silva, nossa família aí. Deus te abençoe, maninha. Irmã Zerir, um beijo, querida. Bom dia. Ivan Marcelo, bom dia. Que Deus abençoe ao irmão também. Tia Marli, bom dia. Que saudade, tia. Seja bem-vinda novamente à nossa live. Deus te abençoe. Falando de Além Paraíba, é? Se tiver por aí, confirma aí pra gente. Que Deus te abençoe. Luciane Ornelas, bom dia. Reafirmando que a adoração dela é só para Jesus. Glórias a Deus. Carla Paz, bom dia para você, querida, e toda a sua família. Um dia de paz para vocês. Nancy Brito, seja bem-vinda. Deus abençoe você, sua casa, sua vida. Irmã Marli, bom dia. Márcia Regina, bom dia. Que Deus te abençoe. Taninha, bom dia com Cristo. Tânia, que saudade de você. Irmã Marli Carvalho, um abraço no seu coração, no esposo também. Que bom, irmãos. Estamos nos juntando aqui nessa live. Quero te lembrar que você pode deixar nos comentários seus pedidos de oração. Daqui a pouco a gente vai orar juntos. Compartilhe a live, marque alguém para vir adorar ao Senhor junto com a gente. E lembre-se, é um tempo reservado para o Senhor. Pare tudo e somente adore ao Senhor. Ouça sua voz, cultue ao Senhor. Ele está aí com você nesse momento, nessa manhã desse domingo. E que o Senhor possa receber nosso culto, nossa adoração, nossa gratidão a Ele. Passarão, mas o
nome, Senhor, Criador dos céus e da terra. Tu estás assentado à destra de Deus, Senhor Jesus, mas também está reinando em nosso coração, reinando em nossas vidas, reinando em cada casa, reinando em cada vida. Ó Deus, que toda língua confesse que Tu és Jesus, Filho de Deus, eternamente exaltado. Tudo pode passar, Senhor, tudo pode passar, mas a Sua palavra permanecerá eternamente. Por isso nós Te louvamos, e apesar da nossa pequenez, sabemos que somos imperfeitos, sabemos que somos infiéis a Ti, e nos arrependemos por isso. Apesar disso, Senhor, com todo o nosso ser, nós queremos Te engrandecer. Ó Deus, perdoa-nos as nossas faltas, queremos zerar as nossas questões com o Senhor. Perdoa os nossos pecados, aquilo que pensamos, fazemos, falamos, que não agradam ao Senhor, que na verdade afastam o Senhor de nós, porque os nossos pecados têm esse poder de nos afastar do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia, e que hoje o Senhor una aqui um povo que confessa os seus pecados diante do Senhor. Não simplesmente um povo que canta canções, mas um povo que sabe que somente pelo sangue de Cristo tem acesso ao trono sagrado do Senhor Deus, para entrar com canções, com adorações, com louvores. Ó Deus, que essas portas sejam abertas para nós, e que essas canções simplesmente não façam bem só ao nosso coração, que a gente entenda que a gente quer Te presentear nessa manhã com essas canções. Receba nosso louvor, Senhor. Receba a nossa vida no Seu altar. Receba as nossas confissões, aquilo que o Senhor está trazendo à nossa memória, aquilo que o Senhor está trazendo à nossa memória. Confessamos diante de Ti, nos arrependemos, queremos ser melhores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenha consciência, querido, que você não simplesmente está cantando uma canção, está assistindo uma live, você está diante do Senhor. Então há que se ter o respeito apropriado a esse Deus Todo-Poderoso, que subsiste eternamente, que reina eternamente. Nós queremos agradecer ao Senhor por chegarmos aqui, queremos agradecer ao Senhor os irmãos que fazem aniversário essa semana. E pelo nosso cadastro temos um irmão, dia 30, irmão Márcio Alain, fazendo aniversário essa semana. Que Deus o abençoe, o cubra de bênçãos especiais a ele e toda a sua família. E agora nós vamos entrar com nossas orações diante do altar do Senhor. Você já colocou pedido aí? Você tem alguma coisa que está incomodando o seu coração? Você tem alguma preocupação? Você se lembrou de alguém? Interceda por essa pessoa. Vamos clamar juntos ao Deus que tudo pode, ao Deus que tem nas suas mãos o sim e o não, ao Deus que pode, por uma palavra, mudar toda e qualquer situação. É nesse Deus que eu creio, eu sei que você crê também, e é esse Deus que estamos adorando nessa manhã. Não temos pedidos colocados aí por vocês, mas nós vamos orar pela irmã Maria Eunice. Tivemos a notícia logo pela manhã que ela passou uma noite não muito bem de saúde. Vamos clamar pela irmã Maria Eunice, vamos clamar por Vanessa, temos orado por ela. Hoje ela fará uma viagem de retorno de São Paulo para o Rio. Vamos clamar ao Senhor para que o Senhor sustente Vanessa, seu físico, e vamos pedir ao Senhor que o Senhor complete a obra na vida da Vanessa. Eu não vou me cansar de bater na porta do Senhor e clamar pela cura da Vanessa. Se você alinha o seu pensamento ao meu, vamos orar por isso, que o Senhor cure a nossa irmã. Eu creio que o Senhor tem poder. Não há tempo determinado por homens, tudo determinado pelo Senhor. Que o Senhor faça a obra de cura na vida da Vanessa. Oro assim já em nome de Jesus. Vamos orar por outros irmãos da nossa comunidade de fé, nossa comunidade aqui de Jardim Santíssimo, que tem passado pela dificuldade da Covid, entre outras enfermidades. Vamos orar uns pelos outros. O Espírito Santo pode colocar no seu coração, na sua mente, um nome. Coloque esse nome diante do Senhor. O pastor vai nos conduzir nesse momento de oração, de clamor, de confiança, de estarmos juntos no altar, clamando ao nosso Deus.
Vamos orar, irmãos? Oremos ao Senhor. Nosso Deus, querido Pai, a nossa gratidão por este dia que se inicia, por esta manhã, não manhã de sol, mas manhã das chuvas de bênção do Senhor sobre as nossas vidas. De modo que nós reconhecemos, ó Deus, que o Senhor é Deus sobre todas as coisas. E colocamos, ó Deus, irmãos aqui citados no Teu altar. Mas, ó Deus, nos lembramos, ó Deus, da nossa querida irmã Maria Eunice. Nós te pedimos, ó Deus, o renovo das forças, o acalentar do coração quando cuida também, não somente dela, mas de nossa irmã Sebastiana. Ó Deus, toma nas Tuas mãos, sustenta, fortalece, para que, ó Deus, a sua vida, a sua família, seja guardada pelo Senhor. Deus, nós nos lembramos e colocamos todos os nossos irmãos acamados, mas queremos te pedir e te clamar de um modo especial, Deus, pela nossa irmã Vanessa. O Senhor conhece toda a história de vida, o Senhor conhece quando ela ainda era gerada no ventre da sua mãe. Ó Deus, toda a sua vida está escrita, está descrita na palma das tuas mãos. Então, ó Deus, que o Senhor dê o alívio das dores, a bênção da cura restauradora, a bênção, ó Deus, daquilo que ela precisa para a sua vida, e que, ó Deus, em todos os gestos, em todas as atitudes, em todas as palavras de Vanessa, sim, ó Deus, o teu nome continue sendo assim glorificado e exaltado. Deus, muito obrigado pelo nosso irmão Márcio Alan, que faz e que tem completado pela tua misericórdia mais um ano sobre esta terra, por outros irmãos, ó Deus, que nós registramos e que agradecemos sim, ó Deus, porque são bênçãos das tuas mãos. O fato, ó Deus, de nós temos que celebrar, ó Deus, com a nossa família, com nossos amigos, mais um ano de vida. Então, que o teu nome seja glorificado na vida dele. Nosso Deus, nós te pedimos por irmãos de Jardim Santíssimo, aqueles que estão em casa tratando de Covid-19, tratando, ó Deus, dessa doença que tem assolado o teu povo, ó Deus, que tem feito tanta coisa ruim, ó Deus, mas que, ó Deus, pelo poder que há no nome de Jesus, nós declaramos, nós te pedimos, ó Deus, nós clamamos, ó Deus, que esse mal seja tirado do nosso meio, das nossas cidades, do nosso país, de tantas outras partes do mundo. Deus, que a tua mão de poder possa cobrir o teu povo, que, ó Deus, não tenhamos mais notícias de pessoas sendo contaminadas, mas que, ó Deus, sim, ó Deus, o Senhor possa entrar com providência na vida do teu povo. Aceita-nos, ó Deus, ajuda-nos, que esse culto que ora nós prestamos ao Senhor, quando nós ouvirmos a tua palavra, elas possam ser palavras, ó Deus, que sim transformam, ó Deus, transformam uma situação, transformam uma causa, transforma, ó Deus, um ambiente até familiar. Nosso Deus, nos ajuda a cumprir a tua palavra, a olhar, ó Deus, e ter nosso olhar somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado, Deus, por tudo aqui feito, muito obrigado por tudo celebrado. Obrigado, Deus, pela bênção dos últimos dias, de que a tua igreja se reúne, ainda que de modo online, ó Deus, e celebra o Natal de Jesus. Estamos aqui, ó Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Não temos outro bem além de ti. Então, ó Deus, inspira-nos, anima, aquece o nosso coração, para que, ó Deus, sigamos à frente, onde as coisas acontecem, e que sempre, sempre possamos olhar para o alto, onde o Senhor está. Toma aqui, ó Deus, cada pessoa que tem prestado essa vida de serviço ao Senhor, tudo que tem sido feito com zelo, com carinho, ó Deus, com espiritualidade, que, ó Deus, o Senhor possa renovar as forças dos teus servos e tuas servas aqui. Te bendizemos, te honramos, servimos ao Senhor e oramos assim no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta é
que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Declare: pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel a todo sempre. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, o Senhor que é fiel, fiel à sua palavra sobre nós, há de nos revelar mais uma porção, que estejamos atentos e recebamos dele nessa manhã. Deus continue te abençoando e falando com você. Bom dia, irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Estamos reunidos nessa manhã de domingo, não amanhã de sol, mas com as chuvas lá fora, mas também dentro das nossas igrejas, dentro das nossas casas,
dentro daquele local que o Senhor tem reservado as suas bênçãos para todos nós. Nossa gratidão a todos os irmãos, a todos os amigos conectados. Pela manhã você deve ter recebido, ou a grande maioria dos irmãos deve ter recebido um texto sobre, sim, de que com Cristo no barco tudo vai muito bem, e passo temporal. É a ideia de confiança em Deus a despeito do que tem acontecido à nossa volta. É a ideia central da crença cristã de que, sim, nós passamos por dissabores nessa vida, mas o Senhor tem segurado nas nossas mãos. E como nós acabamos de cantar, o Senhor permanece fiel. Queridos, eu queria pensar na manhã deste domingo com os irmãos, com a igreja reunida, com tantas pessoas. Hoje ouvi nomes diferentes, não sei se foi pela primeira vez ou pela segunda vez, mas que bênção você estar conosco neste culto ao Senhor. Tempo em que a gente separa e dedica ao Senhor. E por falar de tempo, quero pensar com os irmãos, com a igreja do Senhor, sobre tempo de palavras transformadoras. Tempo de palavras transformadoras. E esse tema, nós iremos usar um texto que eu vou precisar dar um tempinho para os irmãos acharem. Porque é no livro de Zacarias, capítulo 1, verso de 1 a 6. Aí alguns podem, pastor, tem esse livro na Bíblia? Tem, lá no Antigo Testamento. Uma vez eu falei numa das lives, eu tenho que falar um pouco mais, pregar, tenho pedido ao Senhor sobre textos dos profetas que falaram num tempo contundente de, sim, um novo posicionamento que o povo tinha que ter diante de Deus, uma decisão, sim, o entregar-se a Deus por completo e não em partes. Então, Zacarias é um cara surpreendente, se eu posso assim dizer, porque Deus usa a sua boca para que o povo possa se posicionar. E as palavras de Deus para esse povo, nessa situação, foram transformadoras. Então, estou dando esse tempo aí para os irmãos acharem, no Antigo Testamento, depois do livro de Ageu, Zacarias, capítulo 1. Quem tem a Bíblia no celular, fica mais rápido, mais fácil, enfim. Mas Zacarias, capítulo 1, versos de 1 a 6 apenas, é um recorte, novamente, mas é do início do texto da profecia de Isaías, sendo boca de Deus para esse povo. E quero daqui tirar uma única ou preciosa e grandiosa lição para todos nós sobre um tempo de palavras transformadoras. Achou aí na sua Bíblia? Amém? Zacarias capítulo 1, versos de 1 a 6. Diz assim o texto da palavra de Deus. No 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. E não sejais como vossos pais, as quais clamaram os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras, mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Vossos pais, onde estão? E os profetas, viverão eles para sempre? Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais? E eles voltaram e disseram: assim como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar mais uma vez? Querido Deus e Pai, obrigado porque o Senhor permanece fiel. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos tratou segundo nós merecíamos,
mas segundo a tua graça, a tua misericórdia, a tua benevolência sobre cada um de nós. Te agradecemos, ó Deus, por Jesus, porque aquela cruz significa muito, muito para todos nós, mas ela está vazia, e o sepulcro está vazio, e ó Deus, nós te adoramos, porque é a oportunidade de vida que o Senhor tem nos dado, de acertarmos com o Senhor, voltarmos para o Senhor, e sim, ó Deus, a partir do Senhor nos sondar, nos expurgar aquilo que está errado, o Senhor nos tratar, que eu diminua e que Cristo cresça no meio de nós, e que a tua palavra, que é transformadora, penetre nos nossos corações. É o que nós oramos, te agradecemos, no precioso nome de Jesus. Amém. Tempo de palavras transformadoras. Meus irmãos, antes de nós olharmos detalhes desse texto, e é claro, é um pequeno texto, de um texto muito maior, de um momento do povo em que Deus usa a boca do profeta Zacarias para trazer esse povo para perto, mais uma vez, para trazer esse povo para a conversão, para o povo entender de que as palavras de Deus, sim, são transformadoras e pode corrigir toda uma situação, mudar todo o ambiente. É preciso a gente entender algo sobre a importância das nossas palavras. Os irmãos aqui falam, nessa hora o pastor está falando, na hora, no momento próprio, nas nossas famílias, nós falamos, nós somos seres, sim, relacionados, e nós temos a importância das palavras diariamente na nossa vida. Acho que não existe a condição, não pode haver, não tem como haver a condição humana sem verbalizarmos, lógico, palavras uns para os outros. A importância das palavras é tão grande que há pouco tempo atrás, lembra disso? Dia 24, dia 25, há pouco tempo, com as nossas palavras, nós chegávamos um para o outro e dizíamos, olha, Feliz Natal, Bom Natal, e a gente, enfim, além das palavras, se abraçavam, claro, a quem é da família, principalmente. O fato é que nas nossas palavras, elas sim, irmãos, quando nós as trocamos, elas devem seguir, sim, acompanhadas de outros gestos. É um estudioso americano que diz que não diminua o poder das palavras. As palavras movem corações, e os corações movem o corpo. Mais uma vez, eu acho brilhante esse pensamento. Não diminua o poder das palavras. As palavras movem corações, e os corações movem o corpo. Sim, se ainda há pouco nós dizemos Feliz Natal, e daqui a pouco a gente vai falar bom ano novo, tudo de bom, um bom 2021. Se, sabe, relacionamentos são construídos por palavras, meus irmãos, é porque as nossas palavras têm poder. Tem sim. Até um certo ponto, nossas palavras têm poder. Nossas palavras, meus irmãos, antes de nós falarmos justamente da palavra de Deus, elas não são totalmente suficientes, porque palavra que a palavra deve vir acompanhada de outros gestos, sorrisos, abraços, atitudes, sim, acolhedoras. Não tenha dúvida de que as nossas palavras, elas são como mapas, elas mostram um horizonte a ser percorrido. Como seres relacionais que somos, não tenha dúvida de que palavras precisam ser como mapas que mostram um horizonte a ser percorrido na nossa rede de relacionamento. Meus irmãos, é inquietante, sim, e o que eu posso dizer agora é, talvez mexa com muita gente, mas preste bem atenção, as nossas palavras podem sepultar um relacionamento antes do seu nascimento até, mas também as nossas palavras podem fazê-lo florescer. Meus irmãos, nossas palavras projetam quem somos. Nossas palavras projetam quem somos. Mas nossas palavras também, elas não voltam atrás. No sentido de que são como projéteis que depois que disparados, elas não retornam para nós. Por último, nós estamos sim, irmãos, num tempo de palavras transformadoras, palavras que podem mudar uma situação, palavras que podem alegrar alguém, palavras que podem criar um novo ambiente, palavras que podem curar alguém, como isso é bom, palavras que podem mudar toda uma rota
equivocada. Palavras são isso sim. Se as nossas palavras humanas, note bem nisso, se as nossas palavras humanas, trocadas entre nós, do ponto de vista de igreja, na nossa comunidade de fé, no nosso relacionamento eclesiástico, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa faculdade, na nossa escola, na nossa vizinhança, palavras que nós trocamos sempre, tem toda essa gama de aspectos ou de poder. O que dizer então das palavras de Deus, irmãos? O hino que antecede a mensagem diz que o Senhor é fiel, porque assim, eu acho que eu já dividi com os irmãos, o Senhor permanece fiel, a despeito de nós. O nosso conceito de fidelidade é, somos fiéis enquanto alguém é fiel conosco. O ser humano é isso, o ser humano é assim, ele tem essa prática, mas o Senhor permanece fiel, porque a sua palavra, ela é eterna, como o próprio Deus o é. A palavra de Deus, meus irmãos, estava no início de tudo. Gênesis 1:3 diz que em meio ao caos, olha que coisa, em meio à terra sem forma e vazia, diz o texto, Gênesis 1:13, disse Deus, ou seja, a palavra de Deus, e disse Deus, haja luz, e houve luz. A palavra de Deus, ela tem esse tom, ou tem essa dinâmica criadora. A palavra de Deus criou, ou, na verdade, guiou o povo de Gênesis, Êxodo, veja a história, o tempo todo foi a palavra de Deus interagindo com aquele povo. A Bíblia toda está permeada, está encharcada das palavras do próprio Deus. Por que não pensar, irmãos, que a palavra de Deus, e é Isaías 55:11, que é o próprio Deus usando a boca do profeta, dizendo que a palavra dele não volta vazia, antes cumpre o que lhe apraz, o que é determinado, o que é desígnio de Deus. A palavra de Deus não volta vazia, meus irmãos. Quantos de nós temos aqui, sim? Quantos irmãos se converteram para uma palavra que ficou ecoando no coração durante muito tempo, meses, alguns casos até de anos, e aquela palavra ficou martelando e ela não voltou vazia. Então, não brinque com as palavras de Deus, porque se as nossas humanas são falíveis, mas tem um certo poder, irmãos, a palavra de Deus, e é a própria Bíblia que diz, em Hebreus 4:12, de que ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, das juntas da medula. A palavra de Deus é algo, irmãos, poderoso demais. Por isso que Paulo vai falar para a igreja de Roma, de que, sabe, ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus, é algo extraordinário demais. Então, meus irmãos, agora sim, esse texto de Zacarias é uma advertência, esse texto é uma chamada à atenção, porque logo no 2, é curioso isso, né? Logo no 2, o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. Conta a história de relacionamento desse povo, muitas das vezes, sabe, displicente, muitas das vezes pecaminosa, muitas das vezes evasiva com Deus. E o verso 2 já é uma apontada de que o Senhor se irou fortemente contra vossos pais. O momento aqui em que Deus levanta o profeta Isaías é um momento de posicionamento que esse povo tinha que tomar diante de Deus. Novamente eu cito a expressão do que estamos pensando nessa manhã. É um tempo de palavras transformadoras, sim. Já que a palavra é penetrante, já que nós precisamos nos voltar para o Senhor e pedir, Senhor, eu não sei se todos têm coragem de fazer isso, mas deveríamos sim. Sonda-me, vê se há em mim um caminho, usa a tua palavra. O salmista diz que, sabe, ele guarda, ele mantém a palavra no seu coração para não pecar contra o Senhor. E o texto está falando de conversão, de mudança de vida. Tempo de palavras transformadoras, irmãos. É um tempo em que, e é o verso que eu diria, na minha humildade, enfim, verso 6 é um verso central desse pedaço que a gente extrai de Zacarias. Porque Deus questiona o povo. Parte A do verso 6 diz: contudo, as minhas palavras e os meus estatutos que eu ordenei aos profetas e meus servos não alcançaram a vossos pais? A situação que o povo está vivendo aqui, afastado de Deus, displicente, povo se enveredando por caminho de pecado, povo se afastando de Deus, é um caminho que leva Deus a questionar o povo.
Contudo, as minhas palavras, os meus estatutos, não ordenei aos meus servos não alcançar os vossos pais. A palavra de Deus estava presente, só que esse povo não vivia a palavra. E o povo entende sim, porque na segunda metade do verso 6, o povo se volta para Deus e diz: como o Senhor dos Exércitos fez extensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim Ele nos tratou. Queridos, é um tempo de palavras sim transformadoras. O que a gente tem vivido nesse 2020, sim, já entrou para a história, está entrando para a história. Não tenha dúvida de que a gente pode afirmar, nesses dias finais de 2020, que uma palavra que você usar para uma pessoa pode levantar, mas também pode derrubar alguém. A palavra de Deus, ela é enfática em dizer. E aí o texto, no verso 4, diz: tornai para mim, diz o Senhor, e eu me tornarei para vós. Porque pecado faz separação entre nós e Deus. O texto usa a expressão de convertei-vos. Tornar, da ideia de converter. O verso 4 diz isso: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Senhor das batalhas, o Senhor das guerras, o Senhor, sim, dos desafios ultrapassados. Convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me escutaram, diz o Senhor. Somos assim, muitas das vezes parecidos, iguais, semelhantes a esse povo. Tempo de palavras transformadoras nos leva, meus irmãos, a aceitar essa advertência, assim, de que a palavra de Deus, sabe, não muda jamais, mas quer nos enquadrar a viver uma vida de retidão, uma vida perto de Deus, uma vida dentro dos propósitos de Deus. Deus agiu com misericórdia para o seu povo. O verso 3 está dando a ideia de alerta. Deus, então, usa a boca do profeta para dizer: portanto, diz-lhes, assim diz o Senhor dos Exércitos. E, inclusive, apenas no verso 3, é citada a expressão Senhor dos Exércitos, por 3 vezes. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, segunda vez. E eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, nas batalhas que o povo tinha que travar, mas nas batalhas da vida, de todo o que a gente tem vivido. Sim, numa batalha que alguns já falaram, e há essa citação na mídia: olha, fulano venceu o Covid. Nessa batalha contra esse mal invisível que a gente tem enfrentado, sim, precisamos nos voltar para o Senhor, nos tornar ao Senhor, porque é tempo de palavras transformadoras, e a palavra de Deus continua transformando vidas, sim. Ainda em dezembro, quero só citar isso como uma referência para todos nós, mas falamos rápido, nas mídias da igreja estava um vídeo de Gideões Internacionais, há testemunhos lá, enfim, de que a palavra de Deus, às vezes uma porção, o Novo Testamento, lembra disso? Aquele Novo Testamento dos Gideões Internacionais, em hospitais, em pousadas, em unidades militares, em hotéis, em lugares dos mais difíceis até de acesso. Algumas escolas que não recebiam, hoje já recebem. Os testemunhos são de que aquela porção da palavra mudou a vida, transformou a vida de muitas pessoas. Queridos, o texto está nos levando a pensar exatamente o que Deus gostaria que esse povo pensasse. Eu lhes dei os vossos pais, as referências anteriores, eu lhes dei os profetas, contudo vocês não ouviram as minhas palavras. E assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, Ele nos tratou segundo as nossas ações, ou segundo as nossas obras. É a graça e a misericórdia de Deus, irmãos. E o verso 6, talvez seja um texto que eu preciso, cada um de nós precisa, martelar e deixar ecoando nas nossas orações. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos meus servos, não alcançaram os vossos pais? Isso tinha que ecoar no nosso coração. O Senhor enviou profetas, o Senhor enviou pessoas, o Senhor, mesmo antes do Senhor Jesus, Salvador nosso, Senhor nosso, enviou os sinais, os avisos, e ainda assim o povo caminha a passos largos longe de Deus. A chamada aqui do livro de Zacarias, logo no início, é de que o Senhor se ira fortemente contra as referências daqueles que estavam agora diante do povo.
A referência aqui era que o povo tinha que ter aprendido com os vossos pais e nem assim aprenderam. Deus enviou os profetas e o povo assim ainda rejeita. Diz o versículo 4, eles não escutaram, não quiseram escutar. Que a palavra de Deus sim nos transforme, irmão. E olha como ela transforma. Como ela transforma, não tenho dúvida disso. Para que a gente já possa olhar para 2021. Eu tenho pedido isso a Deus nesses últimos dias. Para que a gente olhe para 2021 não com medo. Não com medo. Não talvez com apreensão. Ainda que tudo esteja ruim demais. Mas para que esse ano que se aproxima possa nos inspirar, possa nos libertar, possa nos confortar, mas que a palavra, sendo transformadora, possa nos corrigir e possa, principalmente, transformar situações que precisam ser transformadas dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, não tenha dúvida. O apelo aqui do texto, dentre tantos outros, é: não repita os erros dos pais. Você não precisa, de novo, passar por experiências ruins quando você não sabe escolher aquilo que Deus quer para a sua vida. Paulo a Timóteo diz que a palavra de Deus ela é apta, ela, na verdade, é a palavra que corrige, que nutre, que coloca para cima, é a palavra, sabe, que nos ensina a nos afastar do pecado. São conselhos da palavra de Deus. Mas que quando nós nos voltamos a esse texto denso até de Zacarias, nos remete à questão do verso 6. Contudo, as minhas palavras e os meus estatutos, que eu ordenei aos profetas, meus servos, não alcançaram a vossos pais? A palavra de Deus não tem te alcançado, meus irmãos, todos os domingos? A palavra de Deus, quando você abre na sua casa, seja no seu quarto, na sua sala, enfim, seja num celular, olha a riqueza da tecnologia, ela não tem alcançado, ela não tem, então, deixa a palavra achar guarida, porque Hebreus 4,12 vai dizer que ela penetra até a divisão da alma, das juntas da medula. Que essas palavras continuem sendo transformadoras, irmãos. Porque, se no início eu falei tantas coisas das nossas palavras, o que a gente pode dizer da palavra de Deus? Sim, nós precisamos talvez, e termino dizendo isso, como salmista, de um modo muito simples, pedir que o Senhor possa expurgar, apontar, indicar aquilo que ele tem pecado contra o Senhor e possa nessa sondagem dar um novo sentido à sua vida. Que nesse tempo de palavras transformadoras, a própria palavra do Senhor transforme a sua vida, as nossas vidas. Que Ele mesmo te abençoe. Amém. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor. Sejamos transformados pela palavra que transforma. Que o Senhor te abençoe nessa manhã e durante todo esse dia. Já estamos chegando ao final da nossa live. Queremos te lembrar que daqui a pouquinho, 10h10, começa a nossa EBD de hoje. E é uma EBD especial, com professor de outra igreja, com uma outra classe de outra igreja junto com a gente. Então o link está aí no feed do Facebook, só você olhar aí ao final da live, clica nesse link que a sala vai estar aberta para a gente estudar a palavra do Senhor. Lembrando que a gente está lendo Mateus, estamos lendo juntos o livro de Mateus, hoje capítulo 14. O culto infantil já entrou em recesso e às 20 horas nós estaremos aqui para a nossa live da noite. E eu quero te lembrar, nós vamos fazer o nosso último culto do ano, um culto de gratidão ao Senhor, dia 30, quarta-feira, às 19h30, também online. Quero te convidar, convide seus amigos, convide sua família. Vamos celebrar de forma online, mas agradecendo ao Senhor pelo ano de 2020. A gente vai procurar e a gente vai achar motivo de agradecer, eu tenho certeza. E a gente quer a sua participação. Falei no início da live e quero reforçar agora. Já vi que tem vídeos chegando, mais vídeos chegando. Faça um vídeo de, no máximo, 30 segundos. 30 segundos é uma eternidade. Pode ser bem menos que isso. Você diga o motivo pelo qual você pode agradecer ao Senhor. Então, nós queremos passar esse vídeo. A gente vai ver o rostinho da igreja, relembrar dos irmãos, celebrar junto com você. Então, não deixa passar essa oportunidade. Faz aí seu vídeo, manda no e-mail, que está aí na rede social. Então, manda para a gente via WhatsApp mesmo, mas dá um jeito. O e-mail é redesocialibjs@gmail.com, tá? E aí você pode enviar seu vídeo, que a gente quer fazer aquele momento de congressamento da igreja. Apesar de distante, a gente vê você no vídeo, vai ser muito bom. Então, participe, tá bom? Não fica de fora desse movimento. O pastor vai nos dar alguma direção e nós vamos encerrar com Porque Ele Vive, e já nossa sala de EBD vai ser aberta para você estudar a palavra do Senhor. Meus irmãos, desde já eu queria anunciar, depois de Mateus, e já que a gente falou de palavra, a gente tem um livro no Velho Testamento, Deuteronômio. Se prepare, porque ali, repetidas vezes, há a palavra de Deus, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Então, eu vim no meio do caminho pensando sobre isso, lembrando que a gente já está caminhando para metade de Mateus, mas queria reforçar isso com os irmãos. Os avisos foram dados. Faça assim seu vídeo, eu estou preparando o meu, que vai ser um pouquinho diferente. Vou tentar respeitar os 30 segundos, mas vai ser muito importante esse registro de gratidão nesses tempos, chamado tempo de agradecer também. Nossa gratidão a todos e até a noite. Vamos porque Ele vive. A bênção. O pastor quer nos abençoar. Agora. Então vamos mudar aqui.
Vamos para a bênção, onde quer que você esteja, juntos, acompanhado, talvez na cozinha, no quarto, na sala. Vamos para a bênção do Senhor sobre a nossa vida. Depois, cante, vibre, porque Ele vive. Nós podemos crer assim no amanhã. No amanhã não é só o 2021, mas é o amanhã como um todo. Oremos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, graça, superabundante graça, extraordinária demais, consolações do Espírito Santo, que nos dá força para memorizar, para viver a palavra transformadora do Senhor, seja com todos os nossos irmãos, amigos de Jardim Santíssimo, não somente hoje, mas para todos sempre, e toda a igreja do Senhor diz, amém, amém. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive